Dia, meus irmãos. Por favor, abra sua Bíblia comigo para o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Faremos a leitura dos versículos de 4 a 7. A carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Louvado seja o teu nome, meu Deus, e nós pedimos as tuas bênçãos mais uma vez para este momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por gentileza. Muito bem, o dicionário define característica como traço, propriedade ou qualidade distintiva ou qualidade fundamental. Em outras palavras, é uma qualidade ou é um atributo que permite que algo ou alguém seja identificado de uma forma que se distinga de seus semelhantes. E isso pode estar relacionado com o caráter, com a personalidade ou até mesmo com um aspecto físico, como a aparência, por exemplo. Então, estamos aqui nessa manhã para falar sobre o característico amor. Amor possui características, assim como pessoas possuem características peculiares. Um tipo de comida possui características peculiares. Ouvimos aqui nessa manhã, nego bom para o cabelo e tudo mais. Características que marcam, não é? Temos também lugares geográficos que possuem características peculiares. O deserto do Saara, por exemplo, aquela areia do deserto não é uma coisa assim tão comum, ser tão fininha, parecendo areia de praia. A Fossa das Marianas é uma característica muito interessante, é o lugar mais longe de qualquer ponto terrestre, ou seja, de qualquer ponto de terra. Fica no meio do oceano, longe, é o mais longe de lugares de terra, e também é o mais profundo. Características de lugares, características peculiares de alguns lugares, e assim a gente passaria muito tempo falando sobre essas características de várias coisas, lugares e pessoas. Agora, a pergunta que mais nos importa é: será que o Evangelho possui características peculiares? Será, meus irmãos, que o Evangelho, o genuíno Evangelho, ele pode ser caracterizado de alguma forma? Tem algo que se destaca do Evangelho genuíno, que faz com que outros que são apresentados como o Evangelho possam ser estranhados pelas pessoas? A resposta é claro que sim. Certamente que sim, o Evangelho possui essas características, e uma delas é o amor. Uma das características que faz com que o Evangelho genuíno se destaque entre todos os outros tipos de evangelho que são pregados aí fora é o amor. O testemunho de tantas e tantas pessoas espalhadas no mundo, algumas delas aqui na nossa igreja, vai falar de como o verdadeiro evangelho de Cristo as impactou por conta do amor. O amor do evangelho. Eu estava vendo, eu não sei se é verdade, eu não desconfio que seja, eu não conheço a pessoa, mas eu vi um testemunho de alguém que era muçulmano e foi impactado pelo amor de Cristo, porque ele ouviu falar do Evangelho e ele ouviu de como Jesus veio ao mundo para morrer pelo pecador. Ele ouviu de como Jesus Cristo veio ao mundo e se entregou, ele deu a sua vida por nós. E aquilo impactou a vida daquele muçulmano, porque ele falou: puxa, nessa religião eu preciso dar a minha vida para talvez
ter a vida eterna. E aquilo impactou tanto a vida dele, que ele aos prantos se entregou a Cristo. Porque o amor de Jesus o quebrantou. Mas também é importante, meus irmãos, falarmos sobre uma questão que fala diretamente a nós. Porque, e quando nós dizemos que amamos a Jesus Cristo, nosso Mestre, será que esse amor nosso por Cristo também tem características? Será que ele também se destaca diante das pessoas? O nosso amor por Cristo, ele deve sim impactar a vida das pessoas. E algumas características eu gostaria de trazer nessa manhã, que vão falar um pouco sobre isso. Que vão falar um pouco sobre quanto o nosso amor deve ser um amor característico. Irmãos, principalmente nesses dias que vivemos hoje, eu me refiro a esses 4 dias de feriado prolongado. Como nosso pastor falou, parece que se tem carta branca para o pecado. E tantas atrocidades vão acontecendo, e nós vemos as notícias, e eu sei que os irmãos já repararam nisso, ano após ano essas coisas acontecem. Agora, e o povo de Deus? Como é o povo de Deus nesse período? Ou como o povo de Deus deve ser encontrado, deve ser visto? A primeira característica que eu gostaria de falar nessa manhã é de que o amor característico, ele destaca-se por despojar-se. Pode deixar a sua Bíblia marcada em 1 Coríntios, mas eu quero convidar você agora a ir a Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 20. A epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, nós leremos os versos 20, 21 e 22. Para falar sobre o amor característico destacar-se por despojar-se. A Bíblia nos diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despojar-se significa despir-se, pôr de lado, abandonar, perder, privar-se. Todas essas coisas, elas significam esse ato de despojar-se. Então, a primeira lição que aprendemos sobre o amor característico é que todo aquele que quer viver um amor verdadeiro a Cristo, aquele que quer praticar o seu amor profundo e verdadeiro para com o seu Senhor, aquele que quer ter um amor que vai se caracterizar, necessariamente precisa aprender a abrir mão. É interessante, falei para você deixar a sua Bíblia marcada, né, em 1 Coríntios capítulo 13, olha só que interessante, porque a Bíblia vai dizer no versículo 4, o amor é sofredor, o amor é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se nós pegarmos, irmãos, do versículo 4 até o versículo 6, tirando o início do versículo 4, que apresenta uma característica do amor como sendo sofredor, todas as outras ali são características que nós não conseguimos usar conosco mesmo. São características que nós precisamos usar com alguém. Benignidade, inveja, a gente não pode ter inveja das pessoas, não é verdade? Leviandade, não podemos ser levianos com as pessoas, não se ensoberbece, não podemos achar que somos melhores do que as outras pessoas, e a lista vai crescendo. Porque o amor, quando nós o praticamos e ele se torna característico, ele vai mostrar que nós precisamos nos despojar de nós mesmos. E despojar-se é quando a gente abre mão, ou quando a gente se despe de nós mesmos. Despir-se tem o mesmo sentido de desnudar-se, é você abrir mão da sua roupagem. E nós não estamos falando sobre vestimenta aqui, não é sobre roupas, mas
Para ficar um pouco mais fácil de a gente entender, o guarda-roupa daquele que ama a Deus, ele não é montado por ele mesmo, mas é Deus quem monta. É Deus quem dá as peças. É Deus quem dá aquilo que vamos vestir. E o interessante, não somos nós quem escolhemos. É Deus quem escolhe por nós. Isso mexe muito com a gente. Porque muitas vezes nós, ou melhor, muitas não, todas as vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso gosto pessoal. Ah, mas eu gosto de ser assim. E Deus vai falar, pois é, mas eu não gosto que seja assim. E aí a gente precisa mudar. A gente precisa colocar, a gente precisa usar aquilo que Deus está dizendo que devemos usar. E não para por aí. Também falamos sobre abandonar, e abandonar é perder, é deixar para trás. É saber que aquela roupa está lá, mas mesmo que você muito goste de usar, você conscientemente escolhe desfazer-se dela e você a abandona. Veja bem, irmãos, não é dar para outra pessoa, é deixar para trás, é se desfazer daquilo. Eu estou usando esse exemplo da roupa porque a gente sabe muito bem, às vezes a gente faz ali uma avaliação no nosso guarda-roupa e a gente vê algumas coisas e fala, puxa, isso daqui ainda serve, isso daqui não serve mais. Às vezes a gente olha e fala, puxa, isso daqui não serve para mim, mas pode servir para outra pessoa. Tem coisas no guarda-roupa que Deus vai montando para a gente, que aquilo ali não serve para a gente e nem para outra pessoa. Então a gente não deve passar isso para frente. E a gente deve ficar com aquilo que Deus tem para nós. Privar-se é não querer. É o esforço de você abster-se de tal coisa. É aprender a não querer mais aquilo. É olhar para aquela seção de roupas e falar, puxa, aqui eu não posso passar. Porque nada do que tem aqui é bom para mim. É privar-se, é não desejar mais aquelas coisas. E o amor característico ao Senhor, ele se mostra colocado em prática quando começamos a abrir mão. Porque ser crente, ser cristão, envolve abrir mão. E isso já está, meus irmãos, na primeira oração que nós fazemos. Porque quando nós entregamos nossa vida a Cristo, todos os que já passaram por esse processo sabem como a Bíblia diz que deve ser feito. Primeiro nós oramos reconhecendo os nossos pecados. E aí nós precisamos entender que por nós mesmos, nós não podemos nos salvar. Então nós abrimos mão de qualquer uma que sejam as nossas capacidades. E fazemos o quê? Cremos em Cristo, que pode nos libertar dos nossos pecados. A vida cristã começa assim, abrindo mão do senhorio da nossa vida, dando esse senhorio para Cristo. É assim que começa a vida cristã. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, isso é uma bênção muito grande. Porque a nossa vida passa a ser uma vida completamente diferente. E aí uma vida que nós achávamos que era de amor, ela começa a se tornar efetivamente uma vida amorosa, uma vida rica em amor. Porque nós passamos a exercer o amor de Deus em nós. Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. E quando começamos a usar, a aproveitar, a usufruir, a exercitar esse amor, então nós passamos a viver um amor característico e que mostra de fato que nós amamos ao Senhor. Irmãos, eu sei que isso não é fácil, mas isso é algo necessário, porque a prova cabal do amor característico é o sacrifício. João 3,16, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, onde é que está o sacrifício? Nós sabemos o sacrifício de Cristo. E Romanos vai dizer, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Jesus, meus irmãos, deu a prova cabal do amor. O amor de Cristo é característico. O amor de Cristo por nós é característico. Ele se deu, ele se entregou para que pudéssemos ser salvos. Nós também precisamos, nesse amor característico, nos despojar de nós mesmos. E isso vai trazer renúncias, isso vai trazer todas essas coisas. Mas, qual é a bênção? Isso vai nos aproximar de Deus. E quem renuncia às coisas do mundo para se aproximar de Deus, não perde nada, só ganha. E é por isso que a palavra de Deus nos incentiva a nos despojarmos de nós mesmos, para que possamos ganhar mais em Cristo Jesus. Mas há uma segunda característica do amor característico, é a de que ele destaca-se por transformar-se. Se despojar significa despir-se, certamente precisamos nos vestir de uma roupa nova. E a ideia da palavra revestir, no versículo 24 do trecho aqui, nos traz a ideia de deixar ser vestido por alguém. Vamos ler? Estamos aqui em Efésios ainda. Efésios capítulo 4, versículo de número 24. A palavra de Deus, então, eu tirei aqui, a palavra de Deus, então, ela vai dizer assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nós não vamos nos despojar, nós não vamos nos despir e vamos ficar nus. Deus não nos deixa assim desamparados. Ele vai nos vestir, Ele vai nos revestir. E é interessante que o amor, na língua portuguesa, é um verbo. E qual é a função do verbo nas frases? É transmitir uma ação, é indicar uma ação. Portanto, para mostrar que de fato nós amamos a Cristo, para dar uma característica a esse nosso amor, nós precisamos expressar esse nosso amor ao Senhor. Logo, todo aquele que coloca o amor em prática, ele vai caracterizar-se por uma tremenda transformação na sua vida. Bem como sofrem borboletas que entram ali, nascem uma larvinha, entram no casulo, viram uma borboleta belíssima, saem voando. Ou então, como o sapo, que nasce um girino pequenininho, e depois ele se transforma naquele animal completamente diferente. E Deus, meus irmãos, Ele faz transformações assim na nossa vida. Deus nos transforma completamente. Eu sei, eu ouço de irmãos que falam: pastor, Deus já mudou tanto a minha vida. Jesus já me transformou de uma forma tão grande. E eles contam os testemunhos, coisas que faziam, coisas que falavam, coisas que pensavam, que hoje, meus irmãos, a gente olha para essas pessoas e a gente nem imagina que faziam isso. Mas foi Jesus quem as transformou. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com um pastor, e esse pastor falou para mim, na época eu não era pastor ainda, e ele falou assim, Fernandinho, Deus fez uma mudança muito grande na minha vida, porque eu gostava de briga. Eu gostava de brigar. Olha que coisa. Eu gostava de brigar. Eu ia lá na minha cidade, eu ia para os campos de futebol para jogar bola, e eu ia com o desejo de arrumar briga, de arrumar confusão no campo. E eu briguei já muitas vezes. E aquilo, meus irmãos, foi algo extremamente impactante para mim, porque conversando com esse pastor, uma das pessoas mais mansas que eu conheço na vida, uma pessoa tranquila, sabe aquela pessoa que até fala um pouco mais devagar, assim? Eu falei, gente, que mudança. E ele falou, Fernandinho, foi Deus quem mudou isso na minha vida. Eu falei, meu Deus, olha que coisa, Deus de fato transforma as vidas. Transforma. Já mencionei aqui outras vezes, alguns irmãos conhecem, o irmão Benjamin, era membro da nossa igreja, que a transformação que Deus fez na sua vida, porque Deus muda da água para o vinho, como o Senhor Jesus Cristo fez no casamento em Caná da Galileia. Agora, com a transformação de nós, meus irmãos, com a nossa transformação, a nossa vida também passa a se transformar ou a ser transformada. Coisas vão mudar. Pois é, pessoas podem nos deixar de lado. Acontece.
Oportunidades nos serão negadas. Acontece. Puxa, você é crente? Não, eu preciso de outra pessoa para essa função. Acontece. Zombarias serão feitas contra nós. Injustiças serão cometidas contra nós. Mentiras serão levantadas a nosso respeito. Perseguições se levantarão contra nós. Pessoas nos odiarão. E essa lista vai embora. Porque nós passamos por um processo de transformação, meus irmãos. Mas quando Deus ele faz as mudanças, a mudança começa de dentro para fora. Enquanto está acontecendo dentro, está tudo bem. As pessoas de fora não se incomodam. Mas chega uma hora que a parte de fora começa a ser transformada também. E aí existem aqueles que estão à nossa volta que falam, isso aqui para mim não dá. E aí a gente passa por coisas assim. E quando isso acontecer, em nome de Jesus, se alegre em Cristo. Quando essas transformações começarem a incomodar as pessoas à sua volta, se alegre no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Significa que você está no caminho certo e que essa transformação agora está sendo visível aos olhos das pessoas. E quando Cristo passa a ser visto, meus irmãos, em nós, isso incomoda as pessoas que estão no mundo à nossa volta. Eu não sei se eu já contei para os irmãos aqui, mas eu tenho uma técnica infalível para acordar os adolescentes em acampamento, em acampamentos e tudo mais. A primeira coisa que eu faço de manhã, eu acendo a luz. Eu dou ali no botãozinho, no interruptor, e a luz acende, maioria esmagadora, na hora. Sabe aquela coisa, aquela cara assim, não sabe o que está acontecendo. Parece que o corpo está fazendo download da alma ainda, mas ele está levantando ali. Já. Por quê? Porque quando estamos dormindo, estamos de olhos fechados. A gente não percebe, mas está tudo escuro. Quando a gente liga a luz, a claridade incomoda, e aonde há luz, não há trevas. Não há escuro. Quando a luz de Cristo começa a irradiar na nossa vida, as trevas que estão em volta começam a ir embora. Isso é uma bênção. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a luz irradia as trevas, mas atrai para si mais luz. Então, não fique triste se a transformação acontecer, porque se pessoas saírem da sua vida, Jesus colocará novas no seu caminho. Se pessoas começarem a nos tirar oportunidades, Jesus nos dará oportunidades, e as oportunidades de Jesus são melhores. Se pessoas zombarem de nós, fique tranquilo, porque Jesus nos motivará. Se por um acaso pessoas cometerem injustiça, não fiquemos, meus irmãos, preocupados, porque Jesus é a nossa justiça. Louvado seja Deus. Se pessoas mentirem para nós, Jesus é a verdade. Estaremos sempre com a verdade. Se pessoas nos perseguirem, Jesus nos livrará. Porque somos igreja dele e ele cuida de nós. E Jesus jamais nos odiará, porque ele morreu por cada um de nós. Amor característico vai afastar pessoas, vai afastar situações, porque as transformações acontecerão. Mas isso significa, meus irmãos, que há mais de Cristo em nós do que mais de nós em nós mesmos. E somente para finalizar, o amor característico destaca-se também por separar-se. É o verso 17 do capítulo 4. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. O amor característico se destaca porque quanto mais amamos, mais longe ficamos daqueles que menos amam. Entendeu a conta? Quanto mais amamos, mais longe ficamos daqueles que amam menos. Porque o amor, irmãos, ele traz barreiras. E barreiras trazem distanciamento. Como assim, pastor? O amor traz barreiras? É sim. Lá em João, capítulo 14, versículo de número 21, por favor, leia também essa referência comigo. Nós já estamos finalizando. Mas eu gostaria muito que você visse as palavras do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 21. A palavra de Deus, ela vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e o manifestarei, ou melhor, e me manifestarei a ele. Agora, lá em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 2, capítulo de número 2, versículos de 15 a 17, a palavra de Deus ela vai dizer: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Por quê? Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Portanto, meus irmãos, se nós queremos um amor característico, nós vamos nos separar. Porque amando a Deus, as barreiras se levantarão para o mundo, porque o mundo não ama ao Senhor. Mas, para quem ama a Deus, as barreiras elas começam a cair. Porque o Senhor, Ele vai trabalhando em nossas vidas, e com esse processo de separação do mundo, nós vamos nos santificando mais. A palavra santo significa isso, separado. Santificar-se é separar-se. E conforme nós nos parecemos mais com Cristo, nós então recebemos mais da graça de Cristo. E por mais que o mundo se levante poderosamente contra nós, o mundo não é mais poderoso do que o nosso Senhor. E por amor a Cristo vencemos o mundo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Portanto, meus irmãos, um amor característico é assim, faz com que nós nos despojemos, mas também traz transformação. Mas essa transformação traz santificação, e essa santificação nos aproxima do Senhor. E isso só aumenta o nosso amor por Deus e também faz com que Deus estenda ainda mais a sua graça em nosso favor. E que Deus assim nos abençoe.